Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, na nossa aula de gramática, nós vamos ver verbos significativos e verbo de ligação. Vocês vão ver que esse conteúdo ele não está na apostila de vocês, mas ele é fundamental para uma matéria que vocês vão ver na apostila, que é regência. Então, hoje eu vou fazer uma revisão sobre verbos significativos e verbos de ligação. Combinado? Vamos lá então. Verbo significativo. Os verbos significativos são aqueles que expressam ação em uma frase. Eles atuam como núcleo do predicado verbal ou verbo nominal. Vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês. Eu comi bolo de chocolate. Comi, não é um verbo de ação? Se é um verbo de ação, ele vai ser o núcleo do predicado verbal. Combinado? Você gosta de manga? O verbo gostar é um verbo de ação, então ele vai ser o núcleo do predicado verbal também. A criança chorou bastante. Chorar não é um verbo de ação? Ele vai ser o núcleo do predicado verbal. Meu avô chegava a casa cansado. Agora aqui eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo de ação, olha o verbo de ação chegar, e tem uma característica do meu sujeito, certo? Mas não deixa de ser um verbo de ação. O que eu quero que vocês entendam aqui é o que é um verbo de ação, o que é um verbo significativo, tá bom? A Aline saiu chateada da escola. Eu tenho um verbo de ação, que é um verbo significativo. Logo, aqui nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo de ação, que é saiu, e tenho também o chateada, que é uma característica do meu sujeito. Correto? Então, os verbos significativos, eles podem aparecer no predicado verbal e no predicado verbo nominal. Os verbos significativos são sempre aqueles verbos de ação. Agora vocês vão ver o verbo de ligação. Indica um estado ou mudança de estado, ligando uma característica ao sujeito. Não indica uma ação realizada, não sendo o núcleo do predicado. Já que ele não é um verbo de ação, ele não vai ser o núcleo do predicado, tá bom? Ele vai indicar sempre um estado ou uma mudança de estado em relação ao meu sujeito. Eu ando estressada. Estressada não é a característica do eu? Ando não é o estado como a pessoa está? Então, logo, é um verbo de ligação. Meu irmão é médico. Médico é a característica do irmão. Está mostrando o estado dele, ele é médico. Seu pai parece calmo. É o estado do pai. Parece calmo. Calma é a característica do pai. Então, ando, é e parece aí são verbos de ligação, pois eles expressam estado. Quando eu falo, José tornou-se engenheiro. Tornar-se é um verbo de mudança de estado, porque ele não era, ele passou a ser. Então, vai ser um verbo de ligação também. Tá legal? Então, hoje, né, nós vimos a diferença dos verbos significativos e dos verbos de ligação, que eles são fundamentais para a nossa próxima matéria lá da apostila, que vai ser regência. Então, é importante que vocês conheçam e identifiquem o que é um verbo significativo e um verbo de ligação. Tá bom? Então, até logo, até a nossa próxima aula. Um beijo, oitavo ano. Tchau, tchau.